puderem, me avisa, fala, professora, você tá gravando a aula? Porque vai que eu esqueço, né? Tá. Então, tá aqui no Ava a atividade já para vocês fazerem. Essa atividade vai ser um fichamento, mas vai ser um fichamento um pouco diferente. Eu não vou dar o texto para vocês fazerem, vocês vão procurar um texto. Então, vocês vão entrar no Google Acadêmico, eu vou mostrar como vocês podem fazer, e digitar uma combinação dessas palavras aqui para encontrar... Ah, eu esqueci de adicionar o período. Vamos trabalhar com um período de 5 anos, então de 2015 até 2020. E aí, vamos lá no Google Acadêmico. Eu coloquei lá uma combinação de palavras. Vamos supor, enfermagem e assertividade. O período que eu vou escolher é de 2015 até 2020. Tá. Então, tem vários artigos aqui que eu poder... Esse aqui é o que a gente usou, inclusive, na sala de aula, mas só não pode ser ele, tá? Que a gente já usou. Mas vamos escolher um outro texto. Vamos supor que eu vou escolher esse primeiro texto aqui. Primeiro artigo. Então, li o título. Bom, tem a ver com enfermagem, tem a ver com equipe, talvez, né? Porque fala de competência dos outros. Vou ler o resumo. Bom, lendo o resumo aqui, eu cheguei à conclusão que ele tem a ver, sim, com o que eu estou procurando, que é com a comunicação, competências sociais, com coisas que têm a ver com o meu trabalho e a comunicação em enfermagem. Então, tudo bem, esse texto serve. Aí vocês vão ler o texto. Abrir esse documento aqui. Ah, vou nem baixar ele, eu vou mostrar do meu computador, peraí. Tá aparecendo meu Word para vocês? Eu não sei se aparece inteiro. O Word não? Tá, eu vou compartilhar de novo, então, peraí. Agora acho que vai aparecer tudo. Agora aparece o Word? Sim? Certo. Então, aí, vocês vão ler o texto que vocês escolheram e vão preencher esse instrumento aqui, que é um instrumento de elaboração do fichamento. Vão colocar a referência aqui nas normas da ABNT, aí vocês vão dizer que tipo de texto que é artigo científico, então essa parte já está simples. Aí aqui vocês vão colocar qual que era o objetivo desse artigo, escrever uma síntese, um resumo do que o artigo traz, elaborar com as suas palavras os conceitos que ele apresenta, algumas noções que ele traz, as principais referências que ele usa, que esse texto que vocês escolheram usa, quais são os principais autores que ele cita, e aí aqui uma opinião sua sobre o tema, né, se você acha relevante esse tema, o que você entendeu do artigo, se você... dos resultados que ele apresentou, o que você achou desses resultados? Será que ele contribuiu ou não para você? E é isso. Aí aqui, a classificação do texto, do texto de vocês, eu coloquei ótimo, bom, regular, ruim ou muito ruim. Se vocês acharem o texto ruim ou muito ruim, por favor, não escolham ele. Eu quero que vocês achem textos bons, pelo menos, né? Então, o texto ótimo é o texto que traz informações relevantes
que é fácil de ser compreendido, que você indicaria para alguém, que você olharia e falaria, nossa, é muito bom esse texto, eu aprendi muito com ele e já eu vou levar ele para minha vida. É um texto ótimo. O texto bom é aquele que tem algumas contribuições, ele está bem escrito, é fácil de entender, mas falta uma cereja do bolo, falta alguma coisinha para ele ser ótimo. O regular é um texto que ele traz bastante informação, mas talvez ele não é tão fácil de ser entendido, ou então ele até é fácil de ser entendido, mas a informação que ele traz não é tão relevante. É um texto mais ou menos, assim, não é tão importante, assim, tão bom. O ruim é um texto que tem esses defeitos que eu falei, ele é superficial, não é fácil de entender, é um texto que não contribui muito para a sua formação. E o muito ruim é aquele que você fala, meu Deus, o que eu estou lendo? Por que eu estou lendo isso? Então, eu não quero que vocês leiam um texto muito ruim, tá? Então, escolham os textos bons. E para escolher os textos bons, vocês vão ler o título do texto, para saber se é isso mesmo que você está procurando. Vão ler o resumo do texto, para falar, então, essa versão que aquele resumo está em espanhol, esse aqui em português. Então, lê o resumo do texto, o resumo do artigo científico, ele é bem importante para que vocês consigam ter uma noção se o texto que vocês vão ler é o que vocês estão procurando, sem ter que perder o tempo de ler o texto inteiro, para você não ter que ler. Imagina ler um artigo de 20 páginas e ele ser péssimo, não servir para nada para você. Então, tá passando o carro do gás na minha rua. Tá. Então é isso. Eu leio o resumo como uma forma de ajudar no trabalho de vocês, tá? De facilitar. E aí pode fazer em duplas ou trios o trabalho. Pode. A entrega é até dia 28 de abril. Lá no AVA também. Lá no AVA também tem aqui um tópico para vocês colocarem dúvidas e para vocês colocarem um relato de experiência, quem quiser. E esse tópico aqui é o da entrega dos IAs. Entrou aqui, aí você vai acrescentar um novo tópico de discussão. Você pode pôr. Não importa muito qual vai ser a primeira palavra, mas vamos colocar aqui entrega. Na mensagem, coloca o nome de quem são as pessoas que elaboraram. Então, eu vou colocar por fictício aqui, vamos supor que é Gabriele, Antônio e Juan também tá na chamada, né? Vamos supor que vocês três vão fazer juntos, aí vocês colocam o nome de vocês. Coloca o nome completo para ficar mais fácil para mim, tá? E aí coloca anexa o arquivo aqui, como eu já mostrei para vocês. Escolher um arquivo, aí entra aqui para escolher qual é o arquivo que você quer usar, certo? Que você quer postar no AVA. E aí pronto, tá entregue o trabalho, tá? Nesse meio tempo, dia 21, que é semana que vem, é feriado, né? Então, vocês não vão ter a minha aula na semana que vem. Mas eu vou estar disponível ainda assim para vocês, não durante o feriado, obviamente, né? Mas eu vou estar disponível para vocês ao longo da semana, se precisarem postar alguma coisa no fórum, tirar dúvida, me mandar mensagem, me mandar e-mail, para que vocês consigam elaborar. E aí, no dia 28, vocês vão entregar, mas pode usar a aula do dia 28 também para tirar dúvida e finalizar o trabalho, me entregar no mesmo dia, mas pode usar a aula do dia 28 também para tirar dúvida,
tá? Não deixa para fazer o trabalho no dia 28. Tenta pelo menos começar o trabalho antes, para nesse dia ser só mesmo tirar dúvidas. Que mais? Eu acho que é isso por enquanto. Hoje eu queria que vocês começassem a fazer. Vocês podem, podem se dividir quem está na aula, ou se vocês quiserem fazer com outra pessoa que não está na aula e que você já tem costume de fazer o trabalho, não tem problema. Pode fazer com essa pessoa também. Mas comecem pelo menos a buscar o artigo, a ver se esse artigo é bom mesmo, se você vai querer usar ele realmente, tá? E eu vou continuar disponível até às 11, né, que é o horário do fim da aula, para já tirar dúvidas que vocês tenham de hoje, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Tem dúvidas? Tudo certo? Todo mundo entendeu tudo? Tem sim, lá no plano de aula, ele tá colocado sobre comunicação e enfermagem. Então, eu vou abrir aqui para vocês de novo o, o plano de aula. Eu coloquei uma sugestão de palavras que vocês podem usar para fazer essa busca. Tô esperando carregar. Tá aparecendo a minha tela? Esse aqui é o plano de aula, né? Então tá. Aí aqui na atividade a ser realizada, eu coloquei realizar uma busca no Google Acadêmico. Então, importante, gente. Eu sei que vai ter alguém que vai procurar um texto que não é artigo científico e vai querer me entregar. Não é, tá? É só artigo científico. Então, vai realizar uma busca no Google Acadêmico, utilizando alguma combinação das seguintes palavras-chave: assertividade ou comunicação. Aí você pode combinar essas duas palavras, ou com enfermagem, ou com equipe, ou com paciente, e usar as combinações que você quiser dessas palavras para poder fazer sua busca. Aí, chegando lá no Google Acadêmico, digamos que você escreveu enfermagem, assertividade e paciente. Aí, escolham o período de 2015 a 2020 para ser artigos mais recentes. E aí vocês vão ver os artigos aqui que tem que trazem esse assunto. Essa combinação de palavras me trouxe um exemplo bem importante. Por exemplo, olha esse artigo. Assertividade na inserção. Peraí. Vou escolher o outro que eu acho que é o mesmo sentido. Ó, assertividade na aplicação da técnica de higienização das mãos pelos profissionais de enfermagem na pediatria. Essa palavra assertividade aqui, ela não tem a ver com comunicação, tem? Ela está falando de precisão no procedimento, não está falando de comunicação. Então, esse artigo já não serve, certo? Você leu aqui, beleza, não entendeu. Vamos dizer que você leu aqui o título, não entendeu que não tem nada a ver. Então, aí você vai ler o resumo. Aqui está falando de infecção, está falando de ação preventiva, controle pelo serviço de saúde, tá falando de outras coisas, né? Não está falando de comunicação. O nosso foco é a comunicação nesse momento.
Então, esse artigo aqui, apesar dele parecer ser um bom artigo, ele não serve para o nosso material, certo? Então, essa combinação de palavras talvez não dê tantas coisas para gente, não traga tantos artigos legais, mas pode procurar, não tem problema. Ó, esse aqui pode ser que seja legal. Sentimentos experimentados por equipes de enfermagem acerca dos erros de medicação. Fatores associados à assertividade de familiares, cuidadores de pacientes psiquiátricos. Esse aqui pode ser que tenha a ver também. Então, vocês vão escolher o artigo que vocês quiserem, o que vocês acharem mais acessível, e vão realizar o... Ana perguntou se essa aula vai estar disponível no Ava. Vai sim, Ana. Tá gravando e vai ficar no Ava. Mas se você quiser perguntar alguma coisa agora, eu posso te responder. O restante do pessoal que já estava antes, se quiser, pode fazer a pergunta que for necessária, né? Tirar as dúvidas. Mas vocês podem começar a trabalhar já, tá? Eu vou continuar online e se vocês precisarem de qualquer dúvida, é só me chamar. Quem tiver, precisar sair da chamada para fazer a pesquisa, não tem problema. Pode entrar de novo depois que eu vou estar aqui. Certo? Ana, a partir de que parte que você pegou? O que você precisa saber para eu poder te explicar? Não é Ana, né? É que aparece Ana Santos, mas é. Deixa eu ver. É Silvânia, é. A partir de que parte que você pegou? Se você quiser, você pode falar, abrir seu microfone e falar e eu te explico. Então, eu cheguei já agora no final, a senhora já estava falando abrindo o AVA lá, explicando dos artigos científicos, aí eu não peguei a explicação de como é para fazer o trabalho. Tá. Lá no seu AVA vai ter disponível, eu já vou olhar o que vocês mandaram no chat, tá? Só um minutinho, só vou explicar para ela, eu já olho. Lá no seu AVA, você vai ter o plano de aula, que explica detalhadamente o que é para fazer, mas eu vou te explicar aqui também. Além disso, tem um documento que é um instrumento para fazer fichamento, que é esse aqui, ó. Tá aparecendo para você? Acho que tá, né? Tá. Então, esse documento que você vai ter que preencher. Então, você vai fazer a busca do artigo científico, que eu quero que eu estava explicando. Aí, você vai ler o resumo, ler o título, ler o resumo, ver se esse texto serve para a proposta que eu estou fazendo, que é comunicação e enfermagem. Se esse artigo está falando desse assunto, aí você vai preencher essa tabelinha aqui, colocar a referência dela da BNT, dizer qual é o tipo de texto. O tipo de texto de todo mundo vai ser artigo científico. Escrever qual que é o objetivo do texto. A síntese é um breve resumo do que o artigo traz. Escrever com as suas palavras alguns conceitos, algumas noções que o texto traz. Quais são as principais referências que ele usa, que esse texto usa? O que você achou desse artigo, no sentido de ele contribuiu para a sua formação ou não? Você achou interessante a pesquisa que ele fez? Os resultados que ele chegou
foram satisfatórios na sua opinião, foram legais, é isso que você vai falar. Sobre o tema e sobre o texto, né? E aí, depois você vai classificar o artigo, ótimo, bom, regular, ruim ou muito ruim. Se você vê que um artigo é ruim ou muito ruim, não escolha ele, porque é você mesmo que vai ter que ler. Então, você não vai escolher um artigo ruim. Escolha pelo menos um artigo regular, mas o ideal é que ele seja bom ou ótimo, né? Que é aquele artigo que você consegue entender bem, que você consegue, que ele traz informações interessantes, importantes, de uma forma acessível, que a linguagem é acessível, né? Que o texto está bem escrito, não fica confuso, essas coisas. E aí o nome de vocês, enfim. Vocês podem fazer em duplas ou trios o fichamento. Não mais do que isso, tá? Se quiser, pode fazer com alguém que já está na aula agora, ou se você quiser, você pode fazer com as pessoas que você está acostumado a fazer os trabalhos em grupo na sala de aula. Quando finalizar, aí vai postar o documento lá no AVA, que eu acho que foi essa parte que você pegou, talvez, né? Que vai abrir lá para postar o seu trabalho. E, bom, é isso. Então, começamos hoje. Você pode começar já a sua pesquisa. Se quiser começar com a chamada ligada, você pode começar e me chama se precisar de alguma coisa. Ou tem algumas pessoas que não vão conseguir, por exemplo, o celular não aguenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você pode sair da chamada e voltar quando você quiser para tirar suas dúvidas, que eu vou estar aqui disponível até às 11. E a data da entrega é dia 28 de abril, ou seja, daqui a 2 semanas. Semana que vem a gente não tem aula porque é feriado, então é bom tirar as dúvidas hoje, já procurar um artigo, ver se você, se tiver dúvida sobre ele, já me perguntar, que aí você já pode ter esse tempo todo para fazer, tá bom? De nada. O Antônio mandou um artigo. Vou ver o seu, tá, Antônio? Professora, essa aula aí é de hoje, né? É de hoje? Ah, eu consegui entrar. Uai. Conseguindo, professor. Antônio, só um pouquinho, deixa só eu dar o feedback pro Antônio. Antônio, seu artigo é muito legal, parece um ótimo artigo. Ele só tem um defeito, ele é de 2004. Vê se você encontra alguma coisa. Pode ser com o mesmo tema, as mesmas, talvez o mesmo objetivo. Pode ser um artigo bem parecido, só tenta achar um mais recente. Mas é um bom artigo. Fala, Núbia. Não, é que eu estava perdida, não estava conseguindo entrar na aula. Vocês receberam por e-mail o meu convite? Não, eu não. Não? Não, as meninas estavam até falando, eu entrei agora, não recebi. Aí a Camila falou que Matheus tinha enviado já semana passada e eu consegui entrar por ele. Entendi. Eu mandei no e-mail de vocês que está cadastrado no AVA. Talvez o seu e-mail que está lá no AVA não seja o e-mail que você usa. Então, depois, se você quiser, puder, atualiza, que aí as próximas coisas você recebe. Que eu mandei pelo endereço que fica lá. Hoje, Núbia, a gente vai dar início a um IA. Os materiais já estão disponíveis no AVA, tá? Todos os materiais que você vai precisar para fazer, mas vocês vão realizar a busca de um artigo científico que fale sobre comunicação e enfermagem. Olha lá no plano de aula que tem as palavras-chave que você pode usar para fazer essa busca. Uhum. Feita a busca, você vai ler o título, ler o resumo do artigo, para ver se ele te serve, se é isso mesmo que a gente está procurando, se ele realmente é sobre comunicação, né?
Importante, ele tem que ser recente, então de 2015 até 2020. E aí, depois disso, vocês vão fazer um fichamento. O instrumento para fazer o fichamento também está lá no AVA. Todas as informações que eu estou pedindo estão escritas nesse fichamento. O que você tem que escrever lá, em cada parte. Pode fazer em dupla ou em trio, não mais do que isso, e é para entregar no dia 28 de abril, tá? Dia 21, que é semana que vem, não tem aula, porque é feriado, e aí no dia 28 a gente vocês vão fazer a entrega. Pode tirar dúvidas no dia 28, não tem problema, mas é interessante que vocês venham para a aula do dia 28 já com o trabalho mais ou menos pronto, para só alterar alguma coisinha ou outra que tiver ficado em dúvida. Não deixem para fazer o trabalho depois da aula para entregar no mesmo dia, tá? Senão não vai dar tempo de fazer um trabalho bonitinho, bem feito. Que mais? Professora, essa IA não é aquela que já estava lá no AVA, não? Ou é a mesma? Não, esse é o IA2. O IA1 foi aquele dos estudos de caso. Esse é o 2. Sim. A senhora falou artigo científico que fala sobre comunicação? Comunicação e enfermagem. Lá no plano de aula, olha lá no AVA, lá no plano de aula tem algumas palavras-chave que vocês podem usar para ajudar na pesquisa. Então, hoje, se você quiser fazer com alguém que já está online, você pode fazer, ou você pode fazer com as pessoas que você já está acostumada a fazer trabalho, não tem problema, com as pessoas que você faz em sala de aula. Então, aí você pode começar a fazer hoje, agora, pode procurar seu artigo, tirar as dúvidas que você tiver e dar continuidade ao longo da semana para poder entregar. Eu vou ficar aqui disponível para tirar as dúvidas até às 11, né? Então, se você quiser fazer essa pesquisa e deixar a chamada ligada e a qualquer momento você me chama, ou se você quiser, você pode sair, fazer a sua pesquisa e depois voltar para tirar dúvidas que você tem. Eu acho que eu vou ter que fazer isso, que eu estou sem internet. Para mim procurar alguma coisa. Uhum. Tá sem internet. Tá, eu vou tentar acessar lá o ABA, vou ver o que tem lá. E vou entrar em contato com as meninas. Tá, se tiver alguma dúvida, você me avisa, tá? Que eu explico de novo, não tem problema. Tudo bem. Bom dia, professora. Passou alguma atividade? Sim, hoje a gente vai começar a fazer o IA2, tá? Lá no AVA tem os materiais que você vai precisar fazer. Vocês vão fazer uma busca de um artigo científico que fale sobre comunicação e enfermagem. Esse artigo científico tem que ser entre 2015 e 2020, então é um artigo recente. E aí vocês vão fazer um fichamento do artigo que vocês encontrarem, que vocês escolherem. Pode ser feito em dupla ou em trio. Você pode fazer com alguém que está aqui na chamada, ou você pode fazer com algum colega que você já tem costume de fazer seus trabalhos, se ele não estiver aqui. Que mais? A entrega é dia 28 de abril. Dá uma olhadinha no que está no AVA e vê se você tem alguma dúvida. Se você precisar, eu te explico de novo, não tem problema. Mas dá uma olhadinha. Eu entrei agora de manhã e não tinha nada lá. É por isso eu acabei de ler aquela referência que você pediu para estar lendo sobre comunicação, né? Isso. Que é uma revisão de literatura. Aí acabei de ler agora de manhã. Aí não tinha visto nada lá. Isso, essa revisão, pode. Essa revisão, ela foi, era o conteúdo da aula passada, mas é importante ler, porque ela vai cair na prova, tudo mais, ela é conteúdo da aula, né? Mas eu coloquei o material agora, por isso que antes não estava. Eu acabei demorando para colocar os materiais para vocês hoje, então quando você entrou cedinho, não tinha mesmo. Eu coloquei agora 10 minutinhos antes de começar a aula. Então, ok. Tá? Mas é só as instruções para fazer o IA.
Dá uma olhada no plano de aula e no instrumento que é para fazer o fichamento. Aí, se tiver alguma coisa que você não entender nesses dois, você me avisa que eu te explico de novo, não tem problema. Eu vou verificar referente ao fichamento, porque ainda não fiz nenhum tipo de fichamento. Não seria Tá. um resumo, não, né? Não, lá é um instrumento. Eu vou te mostrar aqui como é que ele é. É um instrumento específico. Então, você vai. Aqui, tá vendo o meu Word? Tá Tô. aparecendo para você? Tá, então Aham. é esse documento que tá lá. Aí ele tem os Ah, tá. campos que você tem que. O que você tem que escrever em cada um deles, entendeu? Ah, tranquilo. Só Uhum. isso, não precisa fazer um resumo. O resumo É, é só uma parte, é uma síntese que é essa aham. síntese, né? É uma síntese do artigo que você vai trazer os pontos principais, as informações mais importantes que, que os autores trouxerem. É só um artigo mesmo, né? Só um, aham. Tá, Lá no beleza, plano professor. de aula, Uhum. tem as palavras-chave que você pode usar para pesquisar no Google Acadêmico, tá? Então, mas Tá, se você não estiver encontrando, ou se tiver qualquer problema, você me avisa, que aí eu te ajudo, tá bom? tá. Tranquilo, obrigada, viu? De nada. Professora, Fala. a senhora colocou lá este documento aqui, tá dando para É, ver? Tá dando. Aham. Aí, além desse, aí tem os que a senhora colocou hoje. Esse documento aí que você mostrou, ele foi um que eu expliquei em sala ainda, antes da quarentena, e a gente usou ele para fazer o IA1, Sim. certo? Aí agora, no IA2, vocês vão procurar um documento. Ah, Vocês vão tá. procurar um artigo. É para o grupo procurar um artigo. Aí lá vai ter Isso, processos de como vai ser feito essa IA. isso. Tenta dar uma olhada lá, lê o arquivo do plano de aula. E Uhum. aí, se você não entender, você volta aqui que eu te explico de novo. Se tiver, porque eu acho que vocês lendo lá vai surgir as dúvidas, Ah, sim. tá bom? Sim. Lê o plano de aula, aí Essa ficha que a senhora mostrou para a Silvânia, tem lá, né? tem lá também. Tá. Então tá, Pro. Pode sair agora, né? Se você quiser, sim. E aí, se você precisar voltar até às 11, eu tô aqui para tirar qualquer dúvida. Tá. Eu vou tentar acessar meu Ava, que a minha internet hoje tá uma benção. Tá. Então tá, Pro. Beijo. Beijo, tchau. Antônio, vou olhar o seu outro artigo. Tá ótimo esse, Antônio. Pode usar sim. Eu achei legal que ele é comunicação não verbal, né? É importante pensar nisso também. Pode usar sim. É as principais referências que o autor traz. Então, por exemplo, aí nesse seu texto, vamos ver. Vamos dizer que ela apresenta. Toda hora eu fico compartilhando minha tela e cancelando, né? Mas vamos lá, mais uma vez. Lá vamos nós de novo. Vamos dizer que aqui na introdução, vamos ver o que ela traz. Aqui na introdução, ela não cita nenhum autor, no método também não. Eu acho que esse artigo tem cara de que vai ter mais
referências na discussão, pelo jeito, então. Bom, as referências estão aqui. Ah, é que a formatação é diferente, a gente tem que ver onde que ela usou aqui. Ó, também ressalto que os pacientes devem tocar as pessoas de forma consciente, sabendo o potencial afetivo que tem estoque. Pensa assim, na discussão, por exemplo, o autor vai trazer algumas ideias, né? Quais são as principais ideias que ela traz na discussão? Vamos supor que depois de ler a discussão inteira, você chegou à conclusão que esse parágrafo aqui é uma das ideias principais. Uma explicação possível para os riscos dos integrantes da equipe pode ser encontrada em seu bom ajustamento, satisfação com o trabalho. Aí, este achado é confirmado pela literatura, quando destaca que a satisfação do trabalho está também associada à emoção do indivíduo, enfim. Vamos supor que essa ideia é uma das ideias principais da discussão. Eu não sei se é, porque eu não li a discussão inteira. Aí tá aqui a referência, esse número 5. Lá nas referências, o número 5 é esse aqui. Então, essa daqui é uma das principais referências que ele usou. Olha, ele vai até direto pro outro artigo, amo. Tem link. Enfim. Então, as principais referências são as referências que deram uma base mais forte para as ideias que ele está apresentando. Ficou claro ou tá esquisito? Não precisa comentar as referências, só cola cola a referência na norma da BNT. Então, se você for usar aquele lá, você vai copiar igual tá ali no final do texto. Não sei se esse texto não tá formatado. Esse texto aqui não tá formatado pela BNT, tá? Mas é outra norma, eu acho. Mas aqui. Então, vamos dizer que esse aqui, você vai copiar isso aqui e colar lá naquela partezinha da tabela. Certo?